Como editar bateria acústica de forma simples e profissional? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se você quer que sua bateria soe profissional no final da sua mixagem, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te passar várias sacadas de edição de bateria, num caso real que eu tô fazendo aqui. Com certeza você vai sair daqui sabendo de várias técnicas, vários truques que eu uso aqui dentro do Studio One e que você pode aplicar aí na sua DAW favorita, porque o mais importante desse vídeo vai ser o jeito de pensar no processo, tá bom? Presta atenção aqui então. Pra gente começar essa aula, eu quero te mostrar então a diferença da minha bateria editada para minha bateria não editada, tá bom? Vamos colocar aqui num trecho específico. Vou começar com a bateria editada, se liga aí. Acho que é bem clara a diferença aqui, né? Deixa eu colocar em algum outro trecho aqui, ó, só para vocês poderem ouvir um pouquinho melhor. Vou começar com a bateria não editada e vou passar para editada agora. Acho que dá pra sentir a diferença, né? Nesse vídeo eu vou te falar tudo que eu fiz e como que eu penso no processo. Bom, eu tô aqui então com uma bateria completamente crua, se liga aí, ó. Ela foi gravada em 2011, isso aqui é um projeto de uma banda que eu tinha. A gente gravou essa música lá no Estúdio Zero, do Paulo Albino, o nome do produtor. O Paulo Albino, ele gravou o disco Eldorado, se não me engano, do Edu Falaschi, que trabalha bastante com o Aquiles Priester lá também, que é essa galera do heavy metal, então um amigo de longa data. E em 2011 a gente gravou isso, ele tava começando no home studio dele, ele só tinha um lugar para colocar bateria, se eu não me engano ele tinha uma interface com 8 canais, então essa bateria ela tem 8 canais a princípio, que foi como a gente gravou. A gente tinha, no caso, um canal de bumbo, caixa, não tinha esteira da caixa, que não gravou, tom 1, 2, 3, canal LR, que seria os overs, e um canal de room, de ambiência, tá? Na época a gente tinha um baterista, que a gente chamava ele carinhosamente de Tinho, e por mais incrível que pareça, pela pegada da bateria aqui, ele tinha deficiência nas pernas, então ele tocava com muita dificuldade, mas tocava pra caramba. E basicamente a gente tinha muito pouco tempo, a gente tinha um dia só para gravar todos os instrumentos, bateria e tudo. Nessa época eu não produzia tão a fundo assim ainda, mas a composição é minha, os arranjos são meus, e o Paulo Albino ajudou na parte de produção e direcionamento dos músicos. Então, o que aconteceu? A gente gravou uma guia tal, e chegou na hora de gravar a bateria, simplesmente o Tinho tocou 3 vezes a música inteira, a gente escolheu o primeiro take e foi. Então, teoricamente, ele tocou do início até o final e já foi pra gravação. E aí, agora eu tô fazendo uma releitura dessa música, chamada 20 de novembro, da minha banda. E aí eu consegui esses arquivos originais e eu queria fazer um pouquinho da edição de como que eu penso hoje em dia, tá? Só contextualizando vocês. Então o que acontece? A música tá numa levada de 6/8, se liga aí. E aí já vai minha primeira dica. Se você quiser fazer uma edição de tempo legal, você precisa entender um pouquinho de fórmula rítmica, não tem muito para onde correr, porque dentro da DAW ela vai te oferecer as opções de quantização de levar para o tempo, mas qual tempo é esse? Qual a intenção que o músico quis tocar? Você precisa ter uma noção de fórmula rítmica para saber uma coisa mais tercinada, uma coisa mais quadrada no tempo, fórmula de compasso. Então isso tudo vai te ajudar no processo, tá bom? Quanto mais musical você for, mais fácil vai ser sua edição. Mas o que acontece é que a gente já teve algum processamento na hora da gravação digitalmente. O que acontece? A gente gravou a bateria plugado nos canais de pré da interface direto, e dentro do software, né, que o Paulo usava, o Reaper na época, ele já processou algumas coisas, compressão, equalização, digitalmente ali, para trazer isso para a melhor forma possível. E aí entra o meu gosto pessoal hoje em dia. Eu não gosto de som muito limpo, no sentido de plugou na interface e o som que saiu já é o som pronto. Eu sou meio old school, eu gosto mais daquele som que a gente tinha, aquela coisa não muito definida, né? Os transientes não tão
apontados como a gente tem no digital. Então, eu vou simular como que eu faria se eu estivesse num ambiente onde me proporcionasse ter essas características de compressão da fita, ter as características de um console. Vocês vão entender tudo certinho. Mas a primeira coisa que eu costumo fazer, então, na bateria é fazer um balanço de volumes que me deixe mais agradável para os meus ouvidos, porque a gente vai editar tempo aqui dentro do Studio One, então eu preciso ter algumas coisas mais altas do bumbo e da caixa para eu ouvir melhor, porque elas vão me guiar no processamento de levar para o tempo ou não, através da caixa e do bumbo. Algumas vezes o tom também, vocês já vão entender, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um balanço de volumes que me agrada aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui pra mim tá legal, eu deixei a caixa e o bumbo aqui, ó, um pouco mais altos do que normalmente. Eu não costumo filtrar os canais de overheads. Pra mim a bateria, ela vem dos overs, tá? Do canal de over. Bem microfonado, eu gosto da sensação de profundidade que os microfones de over e de room dão pro meu sinal. Eu não gosto daquele som vindo muito dos close mics, a não ser se o estilo pede isso, como heavy metal ou algumas coisas de rock. Tá? Eu acho que para você ter uma bateria grande no final do processo, você precisa ter uma sensação de profundidade. Para explicar para vocês, mais ou menos, imagina esse celular. Deixa eu ver aqui na minha referência, ó. Você tem esse celular na sua cara, aqui, por exemplo. Tá na minha cara. Então, tem um tamanho isso daqui. Você consegue ver o tamanho do celular, beleza. Agora, imagina esse mesmo elemento a 10 metros de distância, tendo o mesmo tamanho que você tem na sua cara. Óbvio que você vai imaginar que aquele elemento ele é muito maior do que realmente é. Porque se ele tem o mesmo tamanho do que quando está perto, só que a 10 metros de distância, significa que ele é muito maior, certo? Então é mais ou menos essa sensação de profundidade, deixando as coisas acontecerem, é o que deixa o som da bateria grande. Quanto mais você deixa os close mic na sua cara, com aquele som definidinho que a gente tem no heavy metal por estética, que é assim que funciona, você acaba diminuindo o tamanho da sua bateria. Então encontrar esse meio termo entre os close mics, né, que são os microfones próximos das peças, e os microfones de ambiência é a chave para você ter a dimensionalidade, dependendo do estilo que você estiver trabalhando, para ter uma bateria grande. Só essa dica já vale o Pix e já vale você se inscrever aqui no canal, beleza? Se esses conteúdos te ajudam, manda também aí pros seus amigos, que se eu te ajudo, eu tenho certeza que vou ajudar eles. Deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Bom, seguindo aqui então, fiz um ajuste de volume. Aqui eu já olharia um pouquinho da fase. Vamos passar um pouquinho sobre fase. Se você não sabe o que é fase e a interferência que dá no nosso processo, eu tenho um vídeo sobre fase, eu vou deixar aqui embaixo no descritor desse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente eu vou deixar a saída aqui do Studio One em mono, ok? Lembrando que tudo que eu fizer aqui deve ter um jeito de fazer na sua DAW aí. Se você usou Reaper, Ableton, seja lá qual que for, é só você pegar a ideia, ok? Aqui é claro que para usuários do Studio One que me seguem, eu vou passar várias dicas e sacadas que eu passo dentro do meu treinamento de Studio One, que vai facilitar bastante. É só você descobrir como é que faz aí dentro da sua DAW, mas a ideia vai te ajudar bastante, tá? Vou deixar então a saída em mono e aí eu já faço primeiro um check-in de fase aqui, bem abruptamente, para eu entender melhor a sonoridade da minha bateria. Gosto de pegar as referências dos overs, então eu vou pegar aqui, já que eu deixei em mono, eu vou conferir a fase de um over para o outro e vamos ver como é que tá rolando isso daqui. Bom, invertendo a fase, o som do over morre, então um em relação ao outro tá legal. Depois eu venho com o bumbo aqui para dar uma olhada, o que me atrai mais. Gosto mais com a fase do jeito que tá, vamos dar uma olhada na caixa. Invertendo a fase, eu ganhei um pouco de corpo, vou deixar invertido. Vamos dar uma olhada então aqui agora nos rooms.
com todo mundo tocando junto, com os vazamentos. Se liga como é que tá o bumbo aqui, ó. Repara que tem bastante vazamento, então a minha conferência de fase com os dois overs aqui e junto com a caixa, eu preferi invertido. Quando eu somei todos os vazamentos, uma coisa interfere na outra. Então, a princípio, eu vou deixar as fases do jeito que estão, depois a gente vai limpar tudo isso e aí a gente vai conferir a fase novamente, beleza? Então, aqui nesse momento, eu vou deixar dessa forma, pra mim tá ok. Uma vez que eu estou confortável com os volumes e com as relações dos instrumentos, a gente começa dá uma olhada o que a gente pode fazer em relação a tempo, tá? Se você notar aqui, ó, o transiente tá bem aqui, ó, nesse compasso aqui, e o bumbo tá um pouquinho atrasado, ó, se você puder notar aí. Nesse caso aqui, ó, ele já tá no tempo, tá vendo? Então, o Tinho tocou de uma forma bem próxima do transiente, tá? Bem legal, mas eu gostaria de editar e deixar um pouquinho mais dentro do compasso certinho, no vidrinho, como a gente chama, tá? E como que eu faria isso? Isso vai servir para qualquer DAW, tá? Como é que a gente edita a bateria? A gente tem algumas formas, tá? Vamos dar uma ouvida aqui nesse trecho, como é que tá? Ó, por exemplo, aqui ele tem uma sensação um pouco de tercina, né? Tum, tum, tá, tá, tum. E não tá tão claro isso, ó. Se eu quisesse deixar isso perfeitamente, basicamente editar a bateria é cortar no transiente, aí você arrasta pro tempo e depois administra esse corte com fade in e fade out, tá? Então como é que a gente faria isso? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, o bumbo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bumbo aqui, ó, esse bumbinho, aí eu dou um tab aqui no Studio One, ele localiza o transiente. Alt X eu corto no transiente e aí bastaria eu arrastar para o tempo. Vou dar um Ctrl Z para uma coisa muito importante. Quando a gente está editando bateria, a gente está vendo a bateria como um elemento só, porque você imagina, você tem um transiente aqui, tá? Imagina que ele tocou bumbo e caixa junto. Só que ele acabou tocando o bumbo na frente da caixa. Então, o transiente daqui, o bumbo veio para cá antes do transiente e a caixa veio para depois do transiente. Se você editar isso de forma separada, a caixa vai vir para frente e o bumbo vai vir para trás. E tudo que estiver acontecendo naqueles canais de bateria, entre overhead, entre vazamento, seja lá o que for, tudo vai acabar saindo de fase. Então você precisa editar a bateria como uma coisa só. Se a caixa, por exemplo, está depois do grid e o bumbo está antes do grid, você precisa definir quem é que vai mandar. Ou a caixa vem para o grid e o bumbo fica um pouquinho adiantado, ou o bumbo vai para o grid e a caixa fica um pouquinho atrasada. Não tem problema, mas um em relação ao outro sempre vai precisar existir, tá? Para que você tenha uma bateria mais legal, mais real e com menos problemas de fase. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser dar um Ctrl G e agrupar. Vou chamar isso de drums, ok? Então, cada DAW tem uma forma de automatizar o processo de quantização e edição de tempo, tá? Eu nem vou entrar na parte ética, se é ético, se não é, editar bateria. Aqui no caso, a banda é minha, a produção foi feita por um amigo, todos nós decidimos editar, então não existe nenhum problema nisso, tá? Basicamente, então, agora com todo mundo agrupado, eu venho aqui, ó, Tab, Alt X no Studio One, e aí eu posso vir aqui, ligar a grade de tempo, ó, e trazer pro tempo. Aqui tá bem no tempo, tá? Aqui agora eu venho na caixa, ó, Tab, Alt X, venho e arrasto pro tempo. Olha só. Agora eu venho aqui no bumbo, ó, eu não tô com a grade selecionada que eu gostaria. Deixa eu vir aqui ó, em compassos, vou deixar aqui em 32 tercinado, por exemplo, e aqui entra aquilo que eu falei de você entender um pouquinho de figura rítmica, porque vai te ajudar bastante. Mas basicamente você teria que cortar, vem aqui, ó, dá um tab, acha o transiente, Alt X, e aí você vai arrastando pro tempo aqui. Vamos ver como é que ficou? Eu posso vir aqui, ó, nesse bumbo, e colocar ele um pouquinho mais no tempo aqui, ó, Alt X, vamos trazer para cá. Ficou um pouquinho melhor. E aí depois, se você notar, você tem aqui alguns buracos que rolou aqui, né? E a gente não quer isso. Então, a gente deveria vir aqui, ó, e você pega sempre o evento que vem depois e traz um pouco para trás até você fazer o fade crossfade aqui, ó, tá vendo? E sempre gerenciando isso. Então, você pega aqui, ó, vai lá, faz um fade in, faz um fade out e você vem aqui e traz para antes para que você preencha esses buracos aqui de forma manual. Ah, Kleber, mas dá um baita de um trabalho. Sim, dá um baita de um trabalho e é assim que a gente faz para editar bateria, não tem muito para onde correr.
tá? Agora, eu preciso fazer isso de uma forma manual, do jeito que eu tô fazendo? Não necessariamente. Claro que tem formas bem mais fácil e otimizada de você fazer isso. Eu vou dar um monte de Ctrl Z aqui, ó, para voltar tudo que eu fiz. E aí, como eu tô dentro do Studio One, eu criei formas facilitadas para poder me ajudar nisso, tá? Você tem ferramentas, como eu disse, automatizadas para você fazer isso de quantização. Eu gostaria de não falar sobre essas ferramentas automatizadas nesse vídeo, porque dessa forma, cortou, arrastou e gerenciou o corte, você pode fazer em qualquer DAW que você tiver, tá? Aqui dentro do Studio One, o que eu fiz foi uma macro, tá? Aonde, o que eu faço? Eu simplesmente dou um tab, achei o transiente ali que eu queira, tá? Ali, vamos trazer esse transiente aqui, ó, tab. E quando eu aperto S, olha o que acontece. Ele já corta, arrasta pro tempo para mim e faz um fade-inzinho aqui, ó, para não ter problema de clique. Eu não sei se vocês conseguem observar aí, ó, ele já faz tudo automaticamente. Isso é uma macro que eu criei, eu ensino como fazer dentro do meu curso completo Studio One Expert. E eu disponibilizo essas macros lá dentro, várias que a gente vai ver aqui, eu disponibilizo lá dentro gratuitamente para você baixar, colocar no seu Studio One 7 e já sair usando também. Isso agiliza muito tempo, são coisas que eu criei para melhorar o workflow aqui. Então, basicamente, eu clico, dou um tab, aperto S. Ele já vai, corta, já arrasta para o tempo para mim, ok? Basicamente, é assim que eu faço. Vamos pegar essa caixa aqui, ó. Vou dar um S, pronto, já foi. Vou dar um S, pronto, já foi. Vou dar um S. E ele vai trazer isso para qual transiente? Dependendo do que eu selecionar aqui, ó, no meu processo de quantização, aqui é onde ele vai trazer a cabeça do meu transiente. Então, eu vou fazer de novo, ó. Deixa eu colocar aqui, então, vou colocar em 32T, tá? Aí eu dou um tab aqui, ó, achei o transiente, aperto S, ok? Esse daqui eu acho que já tá legal no tempo. Dou um S aqui, ó. Para coisas um pouco mais complexas, vamos dizer assim, para batidas e viradas mais complexas, eu prefiro fazer na mão, tá? Embora você tenha a possibilidade de fazer automatizado, eu prefiro fazer na mão, tá? E aí, só simplesmente apertando S, eu pego o bumbo, caixa, vou levando pro tempo. Se tiver alguma coisa entre esse bumbo e esse bumbo, tipo tons, hi-hats, no meio do processo, normalmente eu costumo deixar, porque isso deixa a minha bateria mais humanizada. Se tiver alguma coisa muito fora do tempo, entre esse bumbo que está no tempo e esse bumbo que está no tempo, aí eu vou lá e corrijo no meio disso também, de forma manual, tá? Basicamente é assim que eu faço. Agora, tem um problema aqui dentro do Studio One, que a gente resolve facinho. Se eu quiser fazer os crossfades automatizados aqui, o Studio One me permite selecionar os dois e pressionar X. Olha só, ele já faz os crossfades onde estiver selecionado. Porém, ele não vai fazer se tiver um espaço muito grande entre um evento e outro. Se eu, por exemplo, simular isso aqui, ó, tem um espaço bem grande, apertando o X, ó, nada acontece. Então, eu criei uma outra macro aqui, que eu também disponibilizo dentro do meu curso Studio One Expert. Clicando aqui em macros, eu tenho algumas macros que eu mesmo fiz. E aí eu posso vir aqui, ó, em edição, Fill Gaps, é o que eu chamo de preencher buracos, tá? Ou Shift Alt X, que foi como que eu coloquei o atalho. Então, clicando aqui, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, selecionar todo o meu evento aqui, ó. Beleza? Aí eu vou lá, clico na minha macro, Fill Gaps, ele preenche todo o buraco e já faz os crossfades para mim, tá? Então isso fica de uma forma muito mais organizada e facilitada. Olha lá. Então, nesse trecho, repare como não é uma coisa tão certa, tão no vidrinho. Então, por isso que eu gosto de fazer manual. Se é uma coisa que está muito próximo do grid, não varia muito, 4x4, bolachão, que a gente chama, o modo automático vai funcionar super bem. E eu trago outros vídeos aqui falando como quantizar a bateria com as ferramentas automatizadas do Studio One. Eu gostaria de não perder muito tempo nisso hoje, porque tem muita coisa ainda para passar para vocês, tá? Pois muito que bem, eu resolveria o tempo da minha bateria todinho dessa forma, tá? Com essas macros automatizadas facilitaria bastante. Como é uma pegada um pouco complexa, se vocês observarem, eu preferiria fazer na mão, é o jeito que dá para fazer em qualquer DAW e que é a forma mais assertiva. Eu costumo falar que quantizar a bateria é tipo que nem GPS, você tem várias formas de fazer, só que você tem o caminho mais rápido, você tem o caminho mais fácil, você tem o caminho mais eficiente. Para cada bateria, se tiver muita virada ou se for uma coisa de jazz que você não quer no vidrinho, o jeito mais eficiente é fazer na mão dessa forma e com essas automatizações e com macros, você faz isso em 10 minutos, tá? Se é uma coisa mais bolachona, o jeito automático super resolve para você, tá? Então, vale a pena testar. Depois disso, o que eu fiz nessa bateria? Se você notar aqui em alguns trechos da música, vamos dar uma olhada. Olha só essa caixada aqui, ó, que ele fez. Olha isso aqui.
Nota que ele pegou mais no aro, ele não pegou certo na caixa do jeito que deveria. Então a caixa falhou aqui, essa caixa não tá igual essas outras aqui, ó. Essa aqui tá só o aro, ó. Então o que eu faria aqui? Acharia uma caixa bem agradável, né, para os meus ouvidos. Deixa eu tirar isso tudo aqui do nosso grupo. Eu acharia uma caixa. Ó, essa daqui, por exemplo, ó, vou dar um Tab, Shift X e vou cortar ela aqui. Dar um Ctrl C, e aonde eu achar que a caixa não tá chegando junto, eu substituiria. Dá um Tab aqui, ó. E aí eu vou dar um Ctrl V. Beleza, e aí você precisa tomar bastante cuidado com os vazamentos, se faz sentido com aquele lugar onde você está substituindo. Mas eu substituiria cada caixa que ele não pegou tão bem, para você conseguir ter uma sequência, né, de caixa sem que altere muito na pegada. O ideal aqui seria você voltar na gravação e pedir pro baterista tocar certinho, e você sempre pegando isso enquanto produtor e fazer a melhor performance possível. Sempre é o melhor cenário. Mas como eu disse, a gente estava com pouco tempo, foi tocado de uma vez só, sem a gente gravar várias vezes, então eu faria isso daqui nesse caso. Não só faria como fiz, né? Depois disso, o que eu fiz aqui também para o processo de edição? Limpei os canais. E eu vou mostrar para vocês aqui pelo menos 3 formas de limpar esses canais, porque vai servir para você aí no seu dia a dia e no seu trabalho enquanto engenheiro de mixagem. O primeiro canal que eu limpei foi o bumbo, olha só. Tem bastante vazamento. Então, qual que foi a forma que eu mais achei efetiva nesse caso para limpar o bumbo? Foi através da ferramenta aqui dentro do Studio One, de a gente cortar silêncios, tá? A gente pode colocar aqui, deixar pouco silêncio mesmo. Nesse caso aqui, eu tô com threshold a menos 30 dB, então ele vai cortar tudo isso abaixo. Nesse caso, eu não vou colocar o fade in, fade out, porque eu pretendo conferir tudo depois. Vou colocar aqui aproximadamente, sei lá, uns 100 milissegundos de espaço. Vamos lá, colocar 100 milissegundos aqui, me distrair com o celular aqui, beleza? E a pré-rolagem aqui, uns 5 milissegundos. Eu ensino isso tudo dentro do meu curso completo Studio One Expert, você encontra aqui embaixo na descrição, tá? Não perde tempo sem entender o que sua DAW oferece, caso contrário você vai baixar um monte de plugin, vai comprar um monte de coisa que você não precisaria porque sua DAW te oferece aí, tá? Basicamente, então, eu faria isso, viria aqui, ó, e faria uma análise dos transientes, tá? Beleza, vou pegar minha ferramenta de bend aqui. Eu tô correndo um pouco porque o vídeo tá ficando grande, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, e selecionar, segurando o Alt aqui dentro do meu Studio One, eu consigo vir aqui e selecionar todos os meus marcadores de bend. Com todos os transientes selecionados, eu vou segurar Alt aqui no Windows e trazer um pouquinho antes aqui, ó, para que todos os marcadores fiquem um pouquinho antes do meu transiente, tá? E aí, agora sim, eu vou vir aqui na ferramenta de cortar silêncio, né, que o Studio One chama. E aí, com as configurações que eu coloquei aqui agora, eu simplesmente vou clicar no meu evento e apertar OK. Olha só o que aconteceu agora, ó. Eu cortei o meu bumbo de um determinado tanto de espaço e todos eles ficaram certinho aqui de acordo com o meu marcador. Então agora basta eu conferir um por um aqui, ó, selecionar e ver o tamanho que eu quero, esse bumbo. Eu vou até selecionar todos eles aqui, ó, e vou até diminuir um pouquinho mais neles aqui, ó, que aí todos eles vêm junto, ok? E aí a gente tem um bumbo praticamente triado, se liga aí, ó. Bem limpinho, né? Basicamente, essa foi a forma que eu mais gostei de limpar o bumbo. Agora, quando a gente fala de limpeza da caixa, a gente tem alguns problemas. Se liga aí, ó. Nessa parte até que não, que tá no começo da música. Olha o tanto de ghost notes que eu tenho aqui, ó. E eu não quero perder isso. Se eu colocar um gate na caixa simplesmente aqui, eu vou acabar perdendo as ghost notes, que é importante para a pegada dessa bateria. Então eu quero separar o que é caixa para eu poder fazer o meu processamento nas caixas e ter o controle das ghost notes separados, tá? O que eu vou fazer aqui? Se liga nessa dica aqui, que já vai valer 33 likes seu aí, tá? Vamos lá, eu dupliquei aqui o meu canal de caixa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo parecido com o que eu fiz com o bumbo. Agora, eu vou vir aqui e pedir para ele analisar.
Claro que eu tô fazendo aqui só para mostrar para vocês, tá, pessoal? No caso aqui, como eu dupliquei, ele tá olhando pro mesmo arquivo lá na minha pasta. Então, se eu colocar o meu analisador aqui, ó, ele vai colocar nos dois arquivos. Não é isso que eu quero. Vou segurar o primeiro, Alt, C. Ele criou uma separação nos arquivos. Você pode dar uma olhada aqui, ó, nesse doisinho aqui, ó, tá? Explico isso tudo dentro do meu curso Studio One Expert. Até você que usa o Studio One, que acha que entende sobre o Studio One, tem muita coisa que talvez você não saiba, tá? Então, a partir desse momento, eu posso vir aqui e pedir para ele analisar, e ele vai analisar separadamente, tá? Vou fazer aquele mesmo processo, selecionar todos eles aqui. Deixa eu excluir essa partezinha que a gente tinha editado aqui, só para ficar um pouco mais claro pra gente aqui, tá? Beleza, agora eu vou vir aqui, vou trazer para cá, ok. Maravilha, deixa eu vir aqui agora pegar a nossa ferramenta de seleção dos bends e fazer basicamente a mesma coisa. Vou vir aqui, trazer um pouquinho para trás, ok? E agora eu vou cortar. Isso pode ser também, eu acho que no mesmo 100 milissegundos, vou deixar menos, vai, deixar, sei lá, 50 milissegundos, porque eu só quero o comecinho do meu transiente, já já vocês vão entender. Pronto, cortei aqui, ó. Ok, então agora eu tenho, claro que vocês vão sempre dar uma olhada no que é caixa, no que não é. Aqui, ó, na hora que ele identificou alguns vazamentos também. Você pode mexer na sensibilidade. Aqui eu tô correndo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Vou excluir o que eu tô vendo que não é caixa aqui, ó. Tá? Mas vocês vão fazer isso de forma criteriosa, tá? Então, suponhamos aqui que essa é a minha caixa aqui, ó. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Aonde eu tenho caixa, eu vou vir aqui e vou simplesmente inverter a fase desse meu outro canal. Ok? Então, o que está acontecendo? Toda vez que a caixa toca, com a inversão de fase, eu não tenho áudio. E quando a caixa não está tocando, os vazamentos e as minhas Ghost Notes vêm para cima. Então, a partir de agora, bastaria eu vir aqui e fazer um novo canal, né? Deixa eu vir aqui até processar aqui para vocês darem uma olhada e jogar isso aqui fora, só para mostrar para vocês. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou selecionar aqui, ó, meus dois canais, vou dar um botão direito aqui, vou vir aqui em evento, e aí eu simplesmente venho aqui, ó, seleção de consolidação, ele vai fazer um novo canal para mim. Olha aqui embaixo, eu já tenho um novo canal, e esse canal, se liga só no que tá rolando aqui, ó. Eu não tenho a caixa, eu tenho só os vazamentos. Então, na mixagem, todo esse vazamento com as minhas Ghost Notes, eu mesclo o quanto que eu quero e o quanto que eu não quero. Então, nesse processo agora, eu tenho como gatear a minha caixa e ter minha caixa limpinha, separado das minhas Ghost Notes. E na mixagem eu posso mesclar isso. Pô, essa dica também eu vou te falar, viu? Vale pra caramba. Mas, como a gente tá aqui, deixa eu jogar isso tudo fora, tá? Porque eu só quero mostrar pra vocês como que a gente pode fazer. Vou voltar com o meu arquivinho da minha caixa aqui, ó, tá? Pra gente dar seguimento aqui. Eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque ele vai ficar muito grande, tá? Pra gente fazer todo esse processo, embora eu esteja correndo, eu não quero deixar o vídeo tão grande pra vocês aqui, tá? Pois muito que bem. Vamos dar uma olhada, então, como que eu faria pra limpar os tons agora, tá? Deixa eu processar esse kick aqui também. Vamos ver como é que tá os tons aqui. Estão bem sujos. Olha só, o tom 1 aqui, ó. Tom 2, ó. Ok? Como é que eu faria, então? Os tons, normalmente, eu limpo na mão também, tá? É a forma que é mais efetiva. Dou um tab, achei o transiente, Alt X, cortei, vou jogar tudo que não é tom fora. E aí, repara que eu tenho um problema aqui, porque a ressonância do tom, olha só, vou até jogar fora aqui algumas coisas, ó. A ressonância do tom, ela é bem longa, e eu não quero perder isso, ó. Ainda chegou aqui e a ressonância não acabou, olha só. Se você ouvir de fone, você vai ver que a ressonância do tom ela é bem longa, só que logo aqui eu tenho um prato, ó. E eu não quero esse prato, então como que eu faria para limpar isso, ó? Bem simples, eu faria o seguinte, aqui onde eu tenho o prato, eu cortaria aqui, tá? Faço um corte. E aí eu pego algum plugin de equalizador. Vou pegar o nativo do Studio One aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó.
Pro aqui. Pronto, aqui está. Aí eu vou pegar aqui então esse equalizador e arrastando aqui para dentro do Studio One, segurando Alt, ele fica amarelinho que fala que eu vou colocar esse processador no meu evento e não no meu canal, ok? Se você tá chegando agora no Studio One, na mixagem, calma, respira fundo, tem bastante coisa para você aprender, é só continuar acompanhando o canal, tá? Então, basicamente, agora eu tenho o meu equalizador só nesse evento. Na primeira parte do evento eu não tenho, na segunda eu tenho esse equalizador. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui em mais ou menos 500 Hz, tá? Eu não quero o agudo dos meus pratos aqui. E é muito importante eu vir aqui, ó, e fazer o fade in, fade out, pressionando X, tá? Para que você não tenha problemas de clique aí na sua edição. A partir de agora, olha como é que meu tom tá soando. Ok? Então perceba que a ressonância que tá para baixo de 500 Hz continua. E tudo que tá alto, que são os meus pratos e vazamentos, eles simplesmente morrem no meio do caminho. Basicamente eu não tenho prato mais ali. E aí eu vou vir aqui fazer um fade out de acordo com o tamanho que eu quiser essa ressonância do meu tom. Ok? Então você tem um ataque do agudinho do tom e de acordo com que a ressonância vai rolando, você não perde ela, mas você também não tem o vazamento. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro tom, só para vocês aderirem bem a essa técnica. Olha só, cortei aqui, beleza. Aí eu vou cortar aqui um tamanho que eu acho legal. Normalmente você pode contar a um compasso, né? No caso aqui eu tô em 6, né? Acho que esse tamanho tá legal. Presta atenção aqui, ó, no som do nosso tom. Aqui eu tenho um prato, um ataque de prato. Vou cortar. Posso pegar esse mesmo equalizador que eu tinha aqui, ó, arrastar pra cá. Pronto, já tá cortado ali. E agora eu vou fazer um fade in, fade out aqui. Eu seleciono, aperto X, tá? Pronto. Ok. E agora eu posso fazer aqui, ó, um fade out. Beleza, se você estivesse perguntando, nossa, mas vai ficar muito feio isso daí e tal, no contexto não dá para perceber, tá? Olha só, eu vou colocar aqui os meus overs tocando junto, tom 1 e tom 2, se liga aí, ó. Um pouquinho antes. Ok? Então você não vai perceber essa disparidade, você vai ter o ataque do tom e você vai ter a ressonância dele sem pegar o vazamento do prato, e aí seus tons vão ficar limpinho. No caso aqui o que eu fiz foi fazer, como tons normalmente a gente toca pouco na música, eu fiz aqui manualmente, ok? Em todos os tons e no final eu fiquei com meu kick limpinho, caixa limpinho e todos os meus tons limpinhos também, ok? Overheads eu não fiz nada, tá? Do jeito que veio, eu deixei, achei que tava com um som interessante. E o Room também eu não fiz nada, do jeito que veio, eu achei que tava um som interessante também. Até aqui, então, a gente teoricamente já entendeu o material que a gente vai trabalhar, já contextualizei vocês sobre essa bateria. A gente teoricamente já teria colocado tudo no tempo, conforme eu mostrei para vocês. Vou fazer outros vídeos mais para frente falando sobre as ferramentas automáticas de quantização do Studio One, mas no caso aqui, cortou, arrastou para o tempo e gerenciou os cortes. Isso você pode fazer em qualquer DAW que você estiver utilizando, tá? E sempre lembrando, fazendo um resumão aqui, você precisa ter uma noção rítmica e musicalidade mesmo na questão para você poder quantizar nos tempos corretos sem perder a intenção do músico. É isso que deixa a coisa mais natural. Mas uma vez que a gente colocou tudo no tempo que precisava colocar, eu vim e selecionando as batidas de caixa ou de bumbo que ele pegou mais fraco, pegou mais forte, pegou com pegada, menos pegada e fui colando alguns samples das pegadas dele para eu ter uma bateria um pouco mais constante, tanto na caixa quanto no bumbo. Fui trocando umas coisas de lugar para que realmente a bateria soasse legal. E por último, eu fiz toda essa limpeza, tá? Que eu mostrei pra vocês como fazer pelo menos 3 formas diferentes. Eu vou ter que dividir esse vídeo por aqui, porque o vídeo tá ficando muito grande. Então eu vou fazer a parte 2, porque na parte 2 eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco samples aqui dentro do Studio One, usando algumas técnicas bem legais. Como é que eu faço a normalização de volumes, como é que eu lido com volumes. E como é que eu faço a timbragem dessa bateria, como é que eu vou trazer essa sensação da bateria enorme do jeito que eu gosto. Como eu disse, eu não gosto da bateria muito limpinha,
Eu gosto da bateria um pouco grande, com aquelas coisas que a gente tinha por efeitos colaterais em gravar na fita e passar em console. Então eu vou te mostrar como que eu faço isso aqui. E depois eu vou te mostrar um resultado dentro já de um contexto musical, dentro já do contexto da banda tocando. Lembrando que isso tudo que eu tô fazendo não é mixagem, tá? Embora a gente vá mexer no timbre, a gente vai entortar algumas coisas, isso é pré-mixagem. Eu não começo um processo de mixagem com problemas de performance, com problemas de afinação vocal, por exemplo, com algum tipo de problema que vai me atrapalhar. O processo de mixagem na minha cabeça é outra coisa, é outro processo, tá? Esse negócio de timbragem e tal, isso faz parte da produção, tá? O processo de mixagem na minha cabeça funciona como um processo separado. Vou explicando para vocês aos poucos, eu espero ter te ajudado com algumas dicas aqui. Na parte 2 vai ter muito mais dicas e como que funciona o meu processo. Então fica de olho aqui no próximo vídeo do canal. Tudo isso que eu tô mostrando para vocês eu ensino em detalhes dentro do meu curso de Studio One. As macros que eu tô mostrando aqui, todas lá dentro para você, vai estar disponível. Ainda eu ensino você a fazer as suas macros para agilizar o seu workflow. Mesmo se você já usa o Studio One, eu tenho certeza que tem coisas que você não conhece dentro desse software que é bem completo. Em relação à mixagem, essa parte de coloração que a gente vai falar no próximo vídeo, tudo dentro do meu curso de mixagem, sua mix sem segredo, todos os links aqui embaixo na descrição. Te vejo no próximo vídeo então, se inscreve no canal, manda esse vídeo pro máximo de amigos que puder, a gente se vê no próximo vídeo, espero estar somando informação para vocês. Deus abençoe então, até o próximo vídeo.